A reencarnação está na Bíblia, #303. No capítulo, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, escrito por Marcos, capítulo 9, versículo 1. Disse Jesus: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, ele estava falando com aqueles presentes ali, ele devia estar numa pregação lá, no meio de uma multidão. Alguns há que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. O que ele está dizendo aí? Que muitos daqueles, ou alguns daqueles que estavam ali, não iriam passar para outro estágio, outro mundo, não iria ser degradado para um mundo inferior, que não provarão a morte, porque Jesus não podia se contradizer. Se ele surgiu depois de 3 dias e provou que a morte não existia, não ia se contradizer, dizer que existia a morte. Não era bem isso. Jesus não escreveu uma linha sequer no Evangelho. Tudo foi escrito pelos evangelistas, que muitos deles eram semi-analfabetos, ou quase apagados mesmo. O único que tinha uma instruçãozinha era Mateus, que era cobrador de impostos, tinha uma instruçãozinha. E Lucas, que era médico. Mas Lucas não teve convivência com Jesus. Lucas apareceu bem depois. Já Lucas foi secretário do apóstolo Paulo. Ele não foi discípulo de Jesus, ele foi apóstolo, que é uma coisa. Discípulo é conviver com o mestre. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns aqui de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. O que é o reino de Deus? É quando Jesus estabelecer aqui na terra, porque nenhum homem vai estabelecer a paz aqui na terra. Nenhum. Não existe. Nunca haverá um homem, só Jesus vai estabelecer a paz aqui na terra. Só Ele. Claro que ainda temos esse milênio todinho para sofrer reencarnações, porque antes do fim desse milênio, pode esquecer. Porque tem uma outra passagem que diz o seguinte: todos esses espíritos que Deus deu a Jesus para ele educar, ele vai dar chance até o final desse milênio reencarnar aqueles que ainda se mostram com alguma competência para entender o novo mandamento de Jesus. O amai-vos como eu vos amei. Porque muitos desses espíritos terríveis, assassinos vorazes, terríveis, almas terríveis, eles já foram e já estão sendo degradados para um mundo inferior. Porque esse aqui, como eu já disse um monte de vezes, esse aqui é o segundo mundo dos mais inferiores do universo. Só tem um abaixo de nós, que é o mundo primitivo. E é possível que gente aqui ainda vá para lá. Ou para mundos que estão, como esse mundo aqui, há 36 mil anos atrás. Porque esse já é o 6º ciclo de 6 mil anos que nós estamos passando. Vamos finalizar agora, nesse final desse milênio. Então, é isso que Jesus quer dizer. Que alguns há ali, né, que antes de ver Jesus surgir aqui, eles não iam ser degradados, eles iam ficar aqui para se envergonhar do que fizeram com tudo que Jesus deixou para a gente aqui. Aqueles que o crucificaram, entendeu? Tem gente aí que já reencarnou muitas vezes e ainda estão aí, gente importante, mas estão sofrendo o pão que o diabo amassou. Porque fizeram miséria com Jesus e com o seu evangelho. Mas eles vão ver Jesus voltar com poder e glória. Claro que Jesus não vai voltar mais como um homem, como nós, assim, com aparência humana, que Jesus nunca teve corpo de homem, era corpo fluídico. Já expliquei isso em outras passagens aí. Por isso que é a Virgem Maria, ele não teve relacionamento com José. Tem até o caso lá que José queria até abandonar ela, mas o anjo falou: não, cara, não abandona não, porque isso aí é obra de Deus e você não é maluco de fazer um negócio desse. Aí ele: não, então tá bom. Aí segurou a onda dele lá. Mas aí, o significado dessa passagem é a reencarnação. Por quê? Aqueles espíritos vão ficar reencarnando aí, entendeu?
vão pagar, vão comer o pão que o diabo amassou, entendeu? E vão ver Jesus voltar com poder. Aí sim, depois eles vão ser degradados. Por isso que a gente aqui, ó, alguns há que de modo nenhum provarão a morte, quer dizer, é a morte espiritual, a perda da oportunidade de evoluir, de ficar aqui, porque esse mundo vai passar mundo regenerador, um mundo melhor. Tá? Isso aqui não é um mundo de cão sem dono, não. Tem um governante, é Jesus. Mas, diante de tanta porcaria que nós fizemos pelos milênios afora, ele está desse jeito que está aí. Entendeu? E a culpa de milhões de homens estarem presos aí é porque não ensinaram a eles a lei universal da reencarnação. Porque se eles soubessem disso, que depois vão ter que voltar para pagar tudo de miséria que fizeram, mas só que grande parte dessa culpa vai recair em cima dos religiosos que não ensinaram a verdade, que solaparam a verdade deles.